Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aulinha aqui sobre força magnética em condutores retilíneos. Cara, já quero te falar de uma vez, se tu ainda não viu a aula sobre campo magnético, a aula sobre força magnética, a aula de como uma carga, se comporta em uma região que tem um campo magnético, dá um pause nessa aula aqui, vai lá no canal, assiste essas aulas que eu citei, porque você vai precisar dos conceitos que a gente falou nessas aulas para poder entender legal o que a gente está dizendo aqui. Galera, qual que é a ideia? A gente está entendendo como que corpos se comportam em regiões que contêm campo magnético. Então a gente falou primeiro de como que uma carga qualquer se comporta em uma região que tem um campo magnético. Agora a gente vai falar como que um corpo condutor, um corpo que está sendo percorrido por uma corrente, se comporta em uma região que tem um campo magnético. A principal aplicação que a gente vai falar mais para frente sobre os eletroímãs e como a gente tem produção de energia nas hidrelétricas por causa deles, mas vai ter um pouco a ver com isso, tá? Então o que a gente vai entender? Eu peguei uma região do espaço que tem um campo magnético aqui, bolinha com X, quer dizer que o meu campo magnético ele tá entrando no plano, Tá aqui, entrando no plano. Dedo indicador sempre indica o campo, ele tá entrando no plano. Nessa região que tinha um campo magnético, então, eu botei um corpo condutor retilíneo, um fio condutor. Esse fio condutor, ele tem um comprimento L e ele é percorrido por uma corrente I. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho um condutor que está sendo percorrido por uma corrente em uma região de campo. Gente, se eu estou em uma região de campo, esse corpo aqui vai sofrer a ação do campo? Vai. E se ele é percorrido por uma corrente, quer dizer que ele está eletrizado, ou seja, tem cargas nele. Essas cargas vão interagir com o campo? Sim. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma força magnética. Observa que a força magnética ela está surgindo porque eu coloquei o meu corpo em uma região que existia um campo. Não é o corpo, por enquanto, que está produzindo o campo. Ele só foi colocado numa região que já tinha um campo magnético. E isso vai produzir uma força magnética, Então, essa força magnética é uma grandeza vetorial. Então, ela vai ter que ter módulo, vai ter que ter direção e vai ter que ter sentido. Vamos lá, como a gente calcula o módulo, como a gente calcula o valor disso aqui? Gente, qualquer força, a unidade de medida é newtons. Então, a nossa força magnética, ela vai ser dada por Biu seno θ. Ou seja, eu vou pegar B, que é o meu campo magnético, unidade de medida Tesla, vou multiplicar por I, que é a minha corrente elétrica, unidade de medida Ampere, vou multiplicar por L, que é o meu comprimento, unidade de medida metros, vezes o seno de θ. Quem é θ? Θ é o ângulo entre o campo magnético e o sentido de percorrer, que a minha corrente está percorrendo o corpo, tá? Então, a gente consegue calcular, o exercício te deu lá o valor do campo, te deu o valor da corrente, te deu o comprimento do fio, a direção do que está acontecendo. Você consegue saber tranquilamente quanto vai valer a força magnética que aquele fio está sofrendo, tá? A direção é sempre perpendicular ao condutor, tá? Então, a gente vai ter sempre um campo perpendicular ao sentido do condutor. Olha que massa isso. Se o meu condutor, se a corrente do meu condutor está na horizontal, quer dizer que eu vou precisar de um campo na vertical. Ou o meu campo vai estar entrando no plano, regra da mão esquerda, ou o meu corpo vai estar saindo do campo, ok? E aí, qual é o sentido? O sentido a gente vai trabalhar com a regra da mão esquerda. O polegar vai indicar o sentido da força magnética, o dedo indicador, o campo, e o dedo do meio indica a corrente. Então, olha aqui no meu exemplo, eu tenho uma corrente que está apontando para cá, o meu campo está entrando no plano. Para onde que está a minha força? Para onde o dedão está apontando, para cima. Então, eu teria uma força magnética aqui, para cima. Ok? E se o seu corpo, se o seu campo estivesse saindo da folha? Indicador para cima, sentido da corrente,
Olha o meu dedão para onde que tá? Para baixo. Então, se o campo tivesse saindo da folha, a força magnética estaria na vertical para baixo, ok? Então, é muito tranquilo, gente. Basta aplicar, tá, a regra da mão esquerda, que a gente consegue entender facilmente qual é a direção, qual é o sentido da minha força magnética e como que a minha corrente vai se comportar naquela região ali, tá? Lembrando que para o módulo da força magnética, a gente trabalha com a equação do bio seno θ. É importante lembrar que, às vezes, a unidade de corrente e de campo vem acompanhada do mili, micro, nano ou pico. Então, a gente precisa lembrar que mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12, ok? Então, se por acaso você pegar um exercício, está escrito lá que você tem uma corrente de 2 miliamperes. Na hora de você substituir aqui na equação, você tem que substituir por 2 vezes 10 a menos 3, ok? Fiquem ligados nesse submúltiplo para não acabar errando a questão de bobeira e acabar perdendo aí, tranquilo? Pessoal, é isso, tá? O objetivo dessa aula era exatamente demonstrar como que um condutor retilíneo se comporta numa região de campo. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!